esses outros negros que não eram selecionados, ou seja, não tinham, eles não viam naqueles outros negros uma força como aquele que foi escolhido, eles eram castrados. Então, quando eles são castrados, eles vivem somente para o trabalho, eles vivem somente para o trabalho e não tem mais nada além do trabalho. Então, quando não se conhece o Zohar, não se conhece a Cabala, então esses homens eles eram inférteis. Os nossos sábios foram pegando a linguagem do dia a dia e colocando dentro da Torá, para que somente aqueles que conhecessem dos ramos, ou futuramente, quando isso fosse trazido à tona pelos nossos sábios, o Ari, Baal Hassulam, o filho do Baal Hassulam, todos esses homens trouxeram essa sabedoria. Eram homens que tinham não só o conhecimento escrito, porque nós reconhecemos, eu reconheço que durante um tempo da Torá a gente só tinha um conhecimento meramente informativo, ou seja, era um conhecimento somente de saber, eu sei que tem, o povo de Israel tem 12 tribos, eu sei isso, eu sei aquilo, porque lá em outro lugar está escrito aquilo, olha que incrível. Isso é uma Torá externa. Ela pode e deve ser usada. É muito importante, porque tudo que está dentro da Torá é muito importante. Mas o que acontece? É uma Torá externa. Quando veio Abraham, ele começa, junto com a linguagem Ramos, ele vem ensinar a Torá para todo mundo. A Torá que o Abraham ensinava era para todos. A tenda dele, o Beit dele, onde a gente falava sobre o Beit, estava aberto para todas as pessoas. Não tinha questão de você ser da religião X ou Y para você fazer parte daquele entendimento. Porque é lógico que se as pessoas não estão misturando a Kabbalah, porque tem esse conceito também, estão estudando o Zohar Kadosh, aí eu falo, tá vendo como é importante esses entendimentos? Então a pessoa chega no nível que tem que chegar. Então eles estudavam com o Avraham e aprendiam com o Avraham, e toda a linguagem é metafórica, como a gente vai ver agora. Então lá, vamos falar hoje de algumas partes dessa paraxá, a Shofetim. A gente já falou uma parte de Shofetim, e na verdade não está falando de você colocar juízes ou guarda, e que tudo isso é interno. Se você não se protege internamente, você então não tem a capacidade de entender a Torá. Exemplo, eu posso estar num local que não é adequado para a Torá. Só que ainda existe um conceito aí, não existe pecado nenhum, segundo a Torá. Olha isso, não existe pecado nenhum, segundo a Torá, porque tudo vem da mão de Hashem. Se a pessoa está num local negativo, um local que está fazendo coisa errada, Deus permitiu que ela estivesse ali. Aquela dor que ela vai sentir ao passar por todo aquele processo, processos sexuais, processos, sei lá, de tudo que é errado na vida, vai trazer ela para um refinamento, se assim Deus quiser, futuramente. Então não existe pecado, porque sem aquele erro, a pessoa não chegaria ao ponto primordial, que é conhecer a Torá. É por isso que a Torá e a Cabala só pode ser ensinada agora, porque a gente chegou no momento de maior dor da humanidade. As pessoas, elas querem dinheiro, conseguem dinheiro e logo depois elas veem que aquilo ali não resolveu o problema da alma dela. Elas querem muitos romances e depois veem que aqueles romances não resolveram os problemas da vida dela. Elas querem ter um filho, achando que o filho vai resolver os problemas, e quando tem o filho, ela vê que aquele filho não foi a solução do problema dela. Ela compra o celular X, Y ou B,
e aí ela acha que aquilo vai fazer ela muito feliz, mas ela continua sempre, sempre, sempre ancorada na questão de receber para si mesmo e do ego. O que o Abraham vem fazer é exatamente isso. E aí, como ele sabia que existia muitas pessoas que eram egocêntricas, por exemplo, Nimrod era um homem que falou que fazia milagres para convencer as pessoas de que ele tinha solução. Só que a forma dele ensinar a Torá era contrária a Torá de Jacó e era a favor a Torá de Esaú. Ou seja, tudo vem da mão de Hashem. Mas, como a gente vai entender agora, essas coisas elas têm que ser administradas. Porque tudo isso está até na forma que lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém gosta de pessoas interesseiras. Mas nós trabalhamos o interesse das pessoas constantemente. Como que nós trabalhamos os conceitos e o interesse das pessoas? Dando para as pessoas ou oferecendo um lucro em alguma coisa. Quando você oferece um lucro para a pessoa, que ela vai ganhar alguma coisa, ela já não está no nível de Yaakov, ela está no nível do interesse. Quando você começa a montar uma amizade ou começa a andar com a Torá, você tem que selecionar, porque vão chegar as pessoas que elas... não é que elas não tenham que chegar, mas que têm interesse, e que elas vão estar na religião porque elas têm que ter sucesso profissional, porque elas têm que ter isso, aquilo, e tudo isso não é a Torá. Então a gente vai vendo essas pessoas e vai devagarzinho tentando moldá-las, ou se não tem uma forma realmente da pessoa chegar, a gente acaba se afastando, porque não tem o que se fazer. Foi isso o que o Ari fez. Ele ensinou um monte de alunos, no final ele só separou um, porque nenhum deles estava preparado realmente para segui-lo. Eles viram toda a Kabbalah, eles entenderam toda a Kabbalah, continuaram estudando a Kabbalah lá em Safed, e depois que o Haim Vital voltou, todo mundo já estava disperso no cotidiano, nos seus negócios, enquanto iam ser ricos, o que ia deixar para a próxima geração, sabe? Tudo aquilo que, na verdade, eles não têm influência nenhuma. Nós não podemos manipular os mundos espirituais, nós não podemos curar ninguém, nós não podemos influenciar ninguém, porque o humano ele não influencia os julgamentos divinos. O que ele pode fazer é mudar o seu interior, então ele não receber mais aqueles flagelos, que são os flagelos que não são castigos, mas que está levando ele para um próximo nível. Aí depois que a pessoa levou aquela pancada, que ela entendeu, então, que a pancada foi por causa dos seus erros, então agora é permitido que ela cresça e que ela avance. O que acontece com a maioria das pessoas que têm problemas? Elas não estudam a Torá. Elas começam a ficar tão envolvidas com seus problemas que diminuem o ritmo de entendimento da Torá. E elas, então, aumentam os seus egos. Por quê? Elas falam assim, agora eu vou resolver isso, agora eu vou resolver aquilo. Ah, mas se eu ficar parado, não se resolve. Quando, na verdade, ela não está fazendo nada, porque ela vai depender de outras pessoas, e as outras pessoas é que também tem que ter um gatilho para ajudá-la. Então, a gente não resolve nada. Tudo que a gente pode resolver é dentro de nós, e mediante as situações que vão acontecendo, a gente ter as armas certas para combater essa questão. Como a gente entende que tudo é para o bem, que Deus ele faz tudo para o bem, como que a gente pode entender a morte de uma criança? Como a gente pode entender se alguém está doente no hospital é para o bem dela? É porque a Hashem está maltratando o corpo para a alma poder chegar a um conceito. Será que essa pessoa vai entender? E aí qual é o nosso papel? É eu ir lá no médico, eu vou te curar, eu vou fazer isso? Não, meu esquema aqui é mostrar para a pessoa a matemática de tudo. E que, no final, se ela consegue resolver a matemática, ela vai conseguir encontrar o eterno e vai entender o distanciamento desse ego.
Agora, se ela não conseguir, infelizmente, ela vai reencarnar, e reencarnar, a consciente vai vir em outra vida, vai sofrer, etc, etc. Não tem outra saída. Escutem, não tem outra saída. Não tem para onde correr. Ou eu resolvo, ou eu fico na infantilidade da religião. Olha, eu tenho a solução para a sua vida. Não é isso que a gente fala? Eu posso curar você. Eu posso fazer... Quando, na verdade, nós não podemos fazer nada. Isso é que é o engano da religião. Porque as pessoas vão receber exatamente os julgamentos que ela tem que receber. Qual é o nosso papel? Tentar avisar e falar com as pessoas. Por exemplo, Terrelim 23. O Senhor, Adonai Roi, Loersá. Traduziram, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Adonai Roi, Loersá está dizendo o seguinte: Hashem é o meu pastor e ele me basta. Existe uma diferença tão grande na mudança desse Terrelim que é incrível. Por exemplo, se ele me basta na pobreza, ele me basta na doença, todos os tratamentos que ele vai fazer comigo é para o meu bem. Ele não está brincando, a Shen não está brincando com as pessoas. Quando ele fala assim, eu me rio dele, é porque ele ri das pessoas que tentam mudar o sistema que ele fez. E aí, não, vamos agora no santo tal, botar uma coisa tal, ou eu sou agora um grande profeta, o Eterno me revelou. Não, o Eterno revela para todo mundo, inclusive para as pessoas de outras religiões. Às vezes vem as pessoas, fui na cartomante, Moré, como se eu fosse me assustar, e lá ela revelou. Não resolveu seus problemas internos. Você só descobriu o que ia acontecer lá na frente. Se uma árvore cair, ou se qualquer coisa que acontecer, não resolveu seus problemas internos. Você só viu um milagre. Deus, agora eu sei que Deus existe, porque, eu vi um milagre. Gente, para Kabbalah isso é muito infantil. Olhe em volta de você, veja, você está vivo, você pode se movimentar, você pode fazer todas essas coisas, e tudo isso é um grande milagre. Mas como está o seu interior? Você está com shalom? Você tem realmente se dedicado ao estudo da Torá? Porque se dedicar ao estudo da Torá não é, gente, de forma nenhuma perder tempo com religião, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, não é nada disso, tudo está no mundo da alma. E se tua alma não está boa, você pode fazer o que quiser. Eu fui lá num lugar, senti uma sensação, bom, legal. Isso vai me levar para me seguir o judaísmo mais uma semana, e aí eu vou fazer mais isso, mas legal. Eu fui lá no cristianismo, lá foi revelado isso, e que coisa incrível, legal, mas isso é tão normal. Isso é tão normal para a Cabala que se torna idolatria. A Cabala, ela quer levar as pessoas a um entendimento do tudo e do todo. Que todos nós somos anjos e almas divinas. E se somos anjos e almas divinas, podemos agir com a nossa divindade do lado do ego ou não. Podemos entender que tudo é um todo e que todas as religiões serão massacradas pela Cabala e pelo Zohar, e que todas elas deixarão de existir, porque agora existiremos em unidade. O cara que faz um milagre, ele é poderoso, então ele tenta mostrar que é poderoso, e aí os seus alunos não vão atrás dele pela sua intelectualidade e o seu ensino de Zohar, vão atrás dele por causa dos seus milagres. E as pessoas acabam ficando presas a isso. Quando no Zohar, ele ensina para a gente o quê?
que a gente tem que romper esses níveis espirituais, esses entendimentos egoístas e chegar ao todo que é a alma. O que a sua alma deseja? O que alimenta a sua alma? Somente Hashem. A sua alma não come, não bebe. Sua alma não se alimenta de nenhum prazer nesse mundo. Por isso que as pessoas vão viver toda a força da sexualidade, toda a força de obter bens, toda a força... Para quê? Para que ela chegue no final e veja, pô, o sexo não é tão importante assim. Não é tanto prazer assim também. As outras coisas, comer me dá prazer durante algum tempo, é um prazer, mas também não é um prazer tão grande. O maior prazer que eu posso ter é estar numa plateia e ser o centro das atenções, ego. Então, se eu não mato essa parte de mim, do ego, de querer ser o centro das atenções, de querer realmente... porque todo mundo aqui me escuta, me ouve, e como se eu fosse o salvador do mundo, enquanto a gente não matar isso, a gente não consegue chegar. Então, o que é um eunuco dentro da Torá? Nos povos, são homens que eram castrados, podiam ser divindades, vão ter várias histórias, os sábios vão pegar isso, vão trazer para dentro, explicar. Um eunuco ou são os desejos que suportam, como a gente já falou em outra aula, eles suportam, ou seja, por que os eunucos são os desejos que suportam? Eles suportam, deixa eu colocar aí, fazendo um desenho aqui, que aí vocês podem também ir escrevendo aí, porque é importante. Então, eles suportam, eles estão como base, eunuco é a base que suporta outros desejos. Qual desejo? Recepção, que está do lado esquerdo, e doação. Vejam, são desejos que são suportados pelo eunuco. Então, aqui a Torá não está falando de eunuco, está falando de internalidade. Essas internalidades, elas só podem ser entendidas através do estudo da Torá. Veja, recepção. Então, eu tenho recepção. E eu tenho aqui do outro lado, doação. Essas duas forças, elas só podem ser, né, ajudadas ou suportadas... Moré, desculpa perguntar, é internacionalidade que você falou? Internalidade. Desculpa. O eunuco, ele está aqui embaixo, porque ele não está falando, na verdade, de um eunuco, ele está usando a metáfora do eunuco que vão trabalhar com essas duas forças, recepção e doação. O que é recepção? É que eu desejo receber para mim mesmo. O que é doação? É aquilo que eu desejo doar. Esses desejos não participam diretamente nos processos de doação e recepção, ou seja, o eunuco, esse desejo, ele não vai processar diretamente esses dois atos. Tudo que eles fazem é ajudá-los. Estes desejos são chamados de eunucos, ou seja, ele somente ajuda a recepção e a doação. Eles vão ficar lá embaixo segurando e suportando. O que é suportar? É segurar. É você colocar aqui embaixo uma força que ela vai estar suportando. Ora, você vai desejar receber para si e ora você vai desejar doar. Essa força, ela vai fazer com que
né, esse equilíbrio muitas vezes tenda para esse lado ou para esse lado, tá vendo? Então eu tenho que manter o equilíbrio entre a recepção e a doação. Por isso que reis, eles têm eunucos. Essa é a questão da palavra rei dentro dos textos da Torá, e nada é literal. A gente pode entender, então, na história de Vashti. Quem era Vashti? Vashti, ela era a esposa de Ahasverosh. Ahasverosh, ele tinha essa esposa, mas, na verdade, Vashti, ela é um desejo. São os desejos egoístas. Então, a Vashti, ela é o desejo egoísta. O que o rei queria fazer com ele? Queria que todo mundo viesse para ver a beleza da Vashti. Então, ele reuniu todos os seus povos, todas as suas nações, para que as pessoas pudessem ver a sua linda esposa. O que a Vashti é, gente? Desejos egoístas. Estou botando direitinho aqui para vocês poderem também anotar e poderem entender, né? Ou seja, é a beleza externa e não a interna, que no caso é da alma, né? Não, no caso aqui, ela é a vontade, é o desejo, né? Egoísta. Vou falar mais um pouco. Eu vou explicar. O rei, quando queria mostrar ela, ele era como se quisesse mostrar a beleza externa, né? Mas, na verdade... E não é muito bem isso. Eu vou explicar aqui para vocês já já. Então, olha só como é que tudo funciona. Então, a Vashti, que era muito bonita, né? Diz lá no livro de Ruth, né? Ela era muito bonita. E ela era a mulher do rei. Então, esses desejos egoístas são os desejos que nós devemos nos livrar e não somos capazes de nos livrar deles. Eles estão dentro de nós. Desejos que não somos capazes também de transformar. Maré, Shalom. Não seria o livro de Esther? Esther, eu falei Ruth, né? Tá certo, Esther. Desculpa. Shalom, não. Shalom, beleza. Shalom. Desculpa, gente. Então, o que acontece? Esses desejos, eles não são capazes de se transformar em doação. Então, eles são chamados de esposas infiéis. Veja, os desejos, não a esposa em si, os desejos que não podem, desejos egoístas, que não podem ser transformados são a Vashti. Por isso que na linguagem das histórias do Taná e da Torá, né, o que acontece com essas esposas infiéis? Elas são assassinadas, né, como a gente vai ver mais à frente. Esposas infiéis significa desejos que não são usados para buscar o Criador. Tudo que você faz, vou passear na natureza, mas está indo para você e por você, para fazer um exercício, para isso, para aquilo, pelo seu bem, e não está indo, não, vou passear, vou fazer o exercício, mas estou indo lá para ver o que eu acho do Criador. O que eu acho, o que eu vou fazer para o Criador? Transformou o desejo. Olha como isso funciona. O que acontece com as mulheres do rei que são infiéis a ele? Elas são executadas, são assassinadas, decapitadas, uma vez que recebe para o próprio benefício.
Por isso é que elas são chamadas de esposas infiéis. Elas não estão com o marido porque elas amam o marido e suportam o seu tratamento. Mas elas estão com o marido com a vontade de receber alguma coisa dele. Assim que o marido ele tira aquilo que aquela pessoa que tem um desejo egoísta quer receber, aquela religião já não serve mais para ela. Vale fazer um ensejo aqui que isso está dentro de todos nós, todos seres humanos. Isso é que vai mudar a questão de um tzadik para um não tzadik. Tudo o que as pessoas fazem é por interesse. Até mesmo quando vão fazer tzedakah para o eterno, eles fazem por interesse. É sério. É por isso que todos os desejos infiéis devem ser aniquilados. Se você não acabar com esses desejos dentro de você, eles vão crescer e vão se tornar mais fortes. Apenas os desejos que transmite a luz de Rohimá, vamos lá. Deixa eu pegar uma árvore sefirótica aqui, que tem gente que está começando e não vai entender, né, o que é Rohimá. Olha, então eu tenho a árvore sefirótica aqui. Aqui em Rohimá, é de onde todos os meus desejos têm que vir. Se os meus desejos não vêm daqui, todos eles são impróprios, impuros. Todos eles vão ser pensamentos adúlteros, porque a todo momento esses pensamentos que eu tenho vão ser em prol de mim mesmo. Então, com desejo de satisfação, os outros devem permanecer vivos, ou seja, apenas os desejos que transmitem luz de Rohimá com desejo, né, de satisfação. Os outros devem permanecer vivos. A fiel esposa do rei personifica um desejo enorme, do qual nutre a nação inteira. Por isso, ela nutre a nação inteira, ou seja, todas as propriedades. Se você tem esse desejo, o que acontece? Você, então, vai nutrir todas as propriedades de recepção e não de doação. Ou seja, mesmo quando você está fazendo uma doação, você não está fazendo totalmente, você está fazendo com desejo de receber. Então, você é uma esposa infiel. Quando você chega ao nível de se doar tudo para o eterno sem querer receber nada, aí começa o trabalho. Porque todas essas esposas, as fiéis, as infiéis, esses desejos, vão abrir um buraco imenso dentro de você. Você não vai saber para onde você tem que ir. Haja visto que até agora você só lidou com o Criador através do nível de interesse. Agora que você chegou nesse nível, o Eterno vai ter que trabalhar com restrição. Então, ele pode te restringir trabalho, comida, e etc. Ou se a pessoa não tem problema com essas questões financeiras, então ele vai te restringir outras coisas. Ele pode restringir o carinho da sua esposa, ele pode restringir isso e aquilo, mas tudo isso é uma jogada que quando você está se ferindo, você está vendo, você chega e senta assim e fala, mas eu estudei o Shiur, e aí não vem nada de bom, só vem pancada, mostrando que você só está lidando com interesse como uma esposa infiel, com o Eterno, como uma esposa infiel. O Eterno, então, permite que esses desejos aumentem dentro de você até que venha uma pancada muito grande. Porque você está agindo conforme o seu ego, talvez com a sua esposa, não tratando ela como ela tem que ser tratada, com o seu marido, com as pessoas ao seu redor. Você lida com todas as pessoas querendo receber. Você pode lidar com as pessoas também querendo receber atenção. Então, você não conversa com as pessoas com aquele amor verdadeiro. Você conversa com as pessoas somente com a capa do que você é. Muitas vezes você nem queria que aquela pessoa estivesse ali perto de você. E você monta todo um cenário, porque é assim que nós somos. E aí conversamos com a pessoa achando que ela é a pessoa mais importante da nossa vida. Está vendo como nós somos bons? A partir do momento que aquela pessoa ela já não pode te dar o prazer
que você queria, aquela pessoa já não é tão importante para você. Isso também é na hora da gente nos relacionarmos sexualmente. A partir do momento que nós estamos com a pessoa, nós a desejamos, acabou-se ali o ato sexual e chegou-se ao prazer, a gente descarta a outra pessoa. Acontece muito isso. Tudo isso são níveis internos, não são níveis externos. Na época do Mashiach, o que é a época do Mashiach? Toda a correção da humanidade, ou seja, todas as mentes vão ter que chegar nesse nível do Zohar. Eu pergunto para vocês, se todos nós que estamos estudando o Zohar aqui hoje, nós poderíamos mudar o mundo? Estamos estudando o Zohar aqui nessa sala. Nós amamos de verdade as pessoas a ponto de Deus nos selecionar e falar que somos super sinceros, não para machucar o outro, mas para mostrar ao outro o caminho certo, para fazer eles entenderem que tudo tem que ser pelo bem do Criador? Será que poderíamos montar um novo mundo? Será que podemos fazer parte desse novo mundo? Ou existe muita coisa dentro de nós que tem que ser consertada? Então, vamos lá. Não, pode falar. Quem ia falar, abriu. Para chegarmos a essa unicidade, ainda falta muito. O mundo ainda está muito egoísta. Nós somos o mundo. O nosso interior é o mundo. E nós vamos chegar sim. Porque a Shem é conosco. Sabe o que basta nisso tudo? Sinceridade e estudo do Zohar. Nós vamos chegar. Eu acredito que uma pequena parte de mim já faz isso há muito tempo. Já. Tá bom, que bonito. Então, sempre eu quero o bem do outro, sempre. Exatamente. Agora, olha que bonito. O não aumentar a disfarçatez e vícios serão liderados pelo chefe, né, das multidões, ou seja, os chefes das multidões, que são esses políticos, são todos esses que desejam esse sistema econômico, onde tem pessoas que lutam e são melhores que as outras, é chamada de Erev Rav. Ou seja, todas as pessoas que não estão indo a favor da alma, mas estão indo alimentando a recepção. Mas também da forma que eles colocam, não é assim que o Eterno quer. Tudo está exatamente como o Eterno quer. Então, o Erev Rav são essas pessoas. Então, a luz oculta será exibida a partir do céu e o livro do Zohar, seguido pelas pessoas. O livro do Zohar, do santuário, será seguido. Vocês estão entendendo a santidade que tem tudo isso? Como é que a coisa foi muito manipulada dentro das pessoas? Tudo tem a ver com recepção e doação. E esse aprendizado, que o Ari, ele também ajudou a trazer, depois vieram outros, vai extirpar a maldade de nossas almas, como está fazendo agora. Agora o entendimento de Hashem está entrando na tua alma e você já não vai ser uma pessoa igual à pessoa que entrou antes nessa aula. Você agora está percebendo a linguagem das ramas e isso está fazendo a sua alma entender. Você está entendendo? Não é que a gente está falando aqui no nível de corpo, não, a sua alma está entendendo. Ou seja, todo mundo que está aqui agora tinha que escutar isso. Eu também. Então, as nossas almas estão aprendendo. E isso vai estipar esse mal das nossas almas. Nós vamos ser recompensados com clivagens para a luz superior. E seremos acompanhados de todas as virtudes dos mundos. E por essa razão que esta luz apareceu, um Ari. A essência do seu estudo só será de atingir a iluminação e a vivacidade
de Deus e sua alma. O Ari disse que naquela época o oculto seria revelado. O Salão da Criação, Lindevarim 2:8. Não deixe que o eunuco, já que sou uma árvore seca, está dizendo no texto, que sou uma... que é para abordar a santidade, eu sou uma árvore seca. Esse processo que existe dentro de mim, de segurar, né, apoiar essas duas questões da recepção e da doação, mostra que eu não tenho espiritualidade. Ou seja, o eunuco também lembra que você não tem uma semente. O eunuco, ele não pode, quando ele é castrado, gerar outra vida. E aí o Eterno diz para você, olha que coisa bonita, como é que isso ficou bonito agora. Mesmo que você seja um eunuco, você vai poder alcançar a espiritualidade através do livro da Kabbalah. Isso ocorre porque todos os justos já concordam que hoje esse é o conselho da má inclinação. Essa inclinação que nós acabamos de falar antes dessa explicação é uma mentira. As pessoas viveram a vida até toda dela atrás de dinheiro, ganhando dinheiro. A pessoa recebe o seu primeiro salário, tem dinheiro para isso, tudo, mas isso não traz felicidade para ela. Resolve algumas coisas na vida dela, mas não a verdadeira felicidade. Então, você jamais pode ancorar as questões que estão acontecendo na sua vida, seja de dinheiro, ou isso, ou aquilo, com a questão do dinheiro. Essa questão, para alguns, trazem, lógico, preocupação. A gente tem preocupação. Mas existiram cabalistas imensos que não tinham dinheiro e que, na verdade, seguiram o caminho contrário para ensinar a Torá. Isso mostra... Né? Elias. Oi? Elias, né? Vivia na caverna. Isso. Então, tem muitos. E após Elias também tem muitos, como Rabi Akiva. Muito bem. Isso ensina, né? A gente vive no mundo da mentira. Ou seja, talvez você esteja sendo enganado. Mas aí quem tem que definir, juntamente com a sua alma, é você. Porque a sua alma é que sabe. Toda a nossa alma, ela é ligada a Shem. E seja que nós estejamos passando alguma coisa boa ou ruim, é o Eterno que está permitindo. Não há outro que controle nada. Shayahu, eu falo isso várias vezes, ele disse, Deus, ele cria o bem, ele cria o mal, não há outro além de mim que possa fazer. Então vai dizer que ele criou o mal para que você pudesse comer dessa semente, sentir a dor e ver que não há remédio a não ser o Zohar. Porque nem mesmo a Torá de esquerda conseguiu. Quando eu falo de esquerda, eu não estou falando mal da Torá, mas a Torá literal, ela não conseguiu te tirar do buraco da religião. E embora a pessoa não entenda o que lê, se ela pegar um Zohar e escanear, e a pessoa não entenda, as palavras do Zohar sagrado têm poder de curar a alma e são acessíveis a cada ser humano. Isso está escrito pelo rabino Tsavi Ishi Haravi no Meditação Vertical, ponto 5. Gente, vamos fazer mais. Não olhe para os seus problemas, olhe para Hashem e saiba que se você mudar internamente, as coisas vão mudar.